Eu queria começar agradecendo e parabenizando a organização do evento por levar adiante essa discussão tão importante e por levar adiante essa discussão tão importante em um momento tão complicado como o nosso agora. Bom, como vocês viram, o tema da minha comunicação é o notório desconhecido Ricardo Guilherme Dick, Paratopia e a impossibilidade ou a possibilidade do lugar. Eu vou tratar desse escritor um tanto desconhecido, a partir do conceito de paratopia de Dominique Manguenot, que está elaborado no livro Discurso Literário, de 2005, traduzido e editado no Brasil em 2008 pela editora Contexto. Paratopia, para Manguenot, seria essa localidade paradoxal, que não é uma ausência de local, e eu já abro aspas aqui, mas uma difícil negociação entre o lugar e o não lugar. Uma localização parasitária, que retira a vida da própria impossibilidade de estabilizar-se. Sem localização, diz Manguenot, não há instituições que permitam legitimar e gerir a produção e o consumo de obras. Mas sem deslocalização, não há verdadeira constituência. Fecha aspas. Esse conceito de paratopia me parece fundamental para a análise da obra de Ricardo Guilherme Dick, um escritor bastante esquecido, muito pouco estudado. Para que vocês tenham ideia, até hoje apenas 3 doutorados se debruçaram sobre a obra de Dick, o último deles agora é defendido no dia 10 de outubro, algo super recente. E ao mesmo tempo que ele é muito pouco conhecido, o seu nome me parece estar sempre também pairando no ar, especialmente através de alguns dos seus admiradores, como Glauber Rocha, Léo Gilson Ribeiro e especialmente Hilda Hilst. Na última entrevista que concedeu, por exemplo, entrevista que foi publicada no jornal O Globo, no dia 14 de fevereiro de 2004, já 10 dias após a morte de Hilda, perguntada sobre quem seriam os grandes escritores brasileiros, Hilda respondeu assim: sei que sou um deles. Guimarães Rosa, Machado de Assis, tem vários. O Guilherme Dick, que praticamente não é conhecido, também é um gigante. O conceito de paratopia está justamente nessa imagem. Dick, um desconhecido que é também um gigante. Afinal, como pode um gigante não ser visto ou conhecido? E esse paradoxo está também, de maneira inadissociável, ligado à constituição de sua história pessoal, que se confunde com sua trajetória literária, com sua carreira de escritor. Dick nasceu em 1936, num acampamento garimpeiro na Chapada dos Guimarães, a mais de 100 quilômetros da capital Cuiabá, filho de um pai alemão e de uma mãe descendente de índios bororos. Aos 6 anos, ele se muda com a família para Cuiabá, então uma pequena cidade de não mais do que 50 mil habitantes, e ali ele vive até os 29 anos, quando, recém-casado, em 65, se muda com a esposa Adélia para o Rio de Janeiro. Na capital fluminense, ele se formou em filosofia na UFRJ e também publicou seu primeiro romance, Deus de Caim, que em 67 foi um dos premiados pelo Almap, lançado em 68 pela Edinova. No Rio, também, Dick escreveu seus 2 romances seguintes. Caieira, lançado em 78, 10 anos depois de Deus de Caim, pela editora Francisco Alves. Em 82, Dick lançou Madonna dos Páramos, dessa vez editado pela Antares, Madonna dos Páramos, que foi premiado com o prêmio Hamilton de prosa. Uma década depois da chegada do Rio, em 65, Dick fica 10 anos no Rio de Janeiro, e em 75 ele volta a viver em Cuiabá. E apesar de Caieira e Madonna dos Páramos, escritos no Rio, terem sido lançados com Dick já vivendo em Cuiabá mais uma vez, o fato é que depois do lançamento do seu terceiro romance, Dick jamais voltaria a publicar por uma grande editora ou por uma editora de fora de Cuiabá, de fora do Mato Grosso, e sem a utilização de dinheiro público para a publicação. A única exceção é o lançamento de Último Horizonte, em 88, que sai por uma pequena editora de São Paulo, a Marco Zero, porém com financiamento público, através de uma lei de incentivo à cultura da Secretaria Municipal de Cultura de Cuiabá. E Deus de Caim é uma reedição que acontece
fora do Mato Grosso, pela editora Letra Selvagem, de Taubaté, no interior de São Paulo, porém publicado já de maneira póstuma em 2010, 2 anos depois da morte do autor. Todas as vezes que foi perguntado sobre o porquê da impossibilidade de voltar a lançar seus livros por uma grande editora, Dick respondeu dessa maneira. Em 2004, no jornal o Globo, perguntado sobre a previsão de novos livros e sobre a existência de inéditos, ele respondeu assim: aqui a gente pula atrás de editores. Como não há o que fazer, temos que esperar que nos descubram nos grandes centros. Esse é apenas um exemplo. Muitas vezes Dick, em entrevistas, declarou que as dificuldades para voltar a publicar estavam conectadas à sua vida em Cuiabá, à distância da vida em Cuiabá, à distância dos grandes centros ou do eixo Rio-São Paulo, segundo ele. Ou seja, parece indiscutível que a volta a Cuiabá, ou viver em Cuiabá depois da sua passagem pelo Rio de Janeiro, causou um impacto, no aspecto editorial, à carreira de Dick. A esse aspecto, eu queria somar agora uma outra questão, utilizando mais uma vez notícias de jornal. Queria que vocês dessem uma olhada nessas manchetes aqui. Começando com o Jornal Diário de Cuiabá, edição do dia 6 de outubro de 1987, a primeira página do Caderno B. Monstro sagrado da literatura brasileira, exilado em Cuiabá. Na sequência, essa aqui. Com o novo livro, Dick quer sair do ostracismo. No jornal O Estado de São Paulo, reportagem publicada no dia 21 de março de 91, no Caderno 2. Depois, essa manchete. O Ermitão da Copema, o bairro onde Dick vivia em Cuiabá. O Ermitão da Copema lança cerimônias do esquecimento. Manchete publicada no Correio Várzea Grandense, jornal de Várzea Grande, na Grande Cuiabá. Tem também essa manchete aqui. Prisioneiro de um ostracismo cruel, é a manchete do jornal O Globo, caderno Prosa e Verso, do dia 1º de maio de 2004. E por fim essa aqui. Dick, o gênio recluso da Chapada. É a manchete do jornal Estado de São Paulo, no dia 17 de setembro de 2006. Então vejam que interessante e paradoxal essa condição, que fica justamente entre o lugar e o não lugar. Dick é apontado como recluso, como alguém no ostracismo, como ermitão, justamente por alguns dos jornais mais lidos do país. Eu mostrei aqui 5 manchetes, mas um levantamento detalhado é possível encontrar mais de 30 reportagens sobre Dick num período, num arco de tempo de 30 anos, de 78 a 2008, quando ele morre, e até mais. Ou seja, o que gera o interesse jornalístico sobre Dick, o que vai torná-lo de alguma maneira notório por estar nos jornais, é justamente a sua não notoriedade. E o fato de, ao longo dos anos, nós termos mais de 30 reportagens, mostra que nunca houve, na verdade, ostracismo, que ele nunca foi um ermitão ou um exilado. Ao longo de todos esses anos, ele seguiu sempre buscando publicar os seus livros, procurando as editoras do eixo Rio-São Paulo. E nunca também se recusou a atender a imprensa, falar com jornalistas. Dick nunca encarnou o papel, por exemplo, que tem Dalton Trevisan ou Salinger nos Estados Unidos. Mas o paradoxo continua. São 30 reportagens que mostram que ele não era um ermitão, em contradição à imagem que foi construída para ele. E é possível sim dizer que o afastamento de Dick dos grandes centros, que veio a causar essa dificuldade para a publicação por grandes editoras e para a circulação de sua obra, é um esquecimento que passa também pela imprensa, porque apesar das 30 reportagens, Dick passa um longo período esquecido pela imprensa e retoma sempre como o ermitão sobre quem está distante, apartado do meio social. Ou seja, a imprensa o esquece e o reencontra aí já como alguém no ostracismo, como alguém distante dos grandes centros. O paradoxo segue, então, se a imprensa o chama de esquecido quando ele está nas páginas dos jornais, a imprensa o esquece para retomá-lo,
Mas, ao mesmo tempo, a imprensa também que causa o desconhecimento e o afastamento de Dick das grandes editoras, é também quem vai manter a sua obra na memória. Pois, uma vez que não é estudado nos grandes departamentos de literatura, ou nos departamentos de literatura das universidades do Brasil, ele só é apresentado às novas gerações a partir dessas esparsas notícias que surgem nos jornais. E aí é possível pensar que Dick, evidentemente, encarna completamente esse conceito de não lugar ou de lugar, essa negociação paratópica, como aponta Manguenot. E não apenas no aspecto editorial, pois veja bem, também no aspecto literário, no aspecto de criação. Diz Manguenot que nem suporte nem quadro. A paratopia envolve o processo criador. A paratopia é simultaneamente aquilo de que se precisa ficar livre por meio da criação, e aquilo que a criação aprofunda. É, a um só tempo, aquilo que cria a possibilidade de acesso a um lugar e aquilo que proíbe todo o pertencimento. Bom, diante disso, e para fechar, eu quero voltar à reportagem que eu citei lá no início, ou seja, quando perguntado o porquê da dificuldade de publicar os seus livros, Dick reclama sempre do afastamento dos grandes centros, do fato de estar em Cuiabá, distante da cultura. Dick se vê entre a necessidade de solidão, é assim que ele explica a volta para Cuiabá, depois do Rio de Janeiro. Dick se vê diante da necessidade de afastamento da grande cidade para escrever, ao mesmo tempo que isso leva à impossibilidade de publicação. E diante de tudo isso, ele vai tematizar o esquecimento em sua obra. Em 1985, em uma entrevista, mais uma vez, ao jornal Correia Várzea Grandense, perguntado sobre a tônica de seus livros, Dick respondeu assim: o tempo também repete. O tempo faz a gente esquecer tudo. O tempo é esquecimento. A própria vida é esquecimento. Diante de tudo isso, eu queria fechar aqui com uma última frase do Manguenot, nessas elaborações sobre a paratopia, quando Manguenot diz: a literatura tem necessidade de institucionalização. Prêmios, academias, antologias, lugares ao sol. Mas legitima-se, sobretudo, através de seus franco-atiradores, aqueles que escapam às suas instituições. Me parece ser o caso de Dick. Muito obrigado.